campo da mediunidade, o acolhimento, artesanato, livraria. São muitas atividades, explanação do Evangelho, todas as quintas-feiras à tarde, e toda a programação. Os interessados podem entrar em contato conosco, que nós estamos à disposição. À disposição também para recebermos as doações daquelas pessoas que têm disponibilidade de alimentos não perecíveis, de itens para enxovar. E estamos aqui, construindo, pouco a pouco, o caminho que o Mestre nos apresentou, Então, antes de apresentar o nosso enxoval, eu queria informar que o nosso dirigente de mesa hoje, seu nosso irmão Coronel Josué Brandão, e logo após a apresentação do coral, teremos mais integrantes na mesa. Vou deixar para compor depois, tá? Então, hoje nós estamos aqui, o tema do mês, 170 anos de um livro, O Céu e o Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo. Hoje estaremos aqui com o subtema Código Penal da Vida Futura, com a irmã Tânia Menezes, lá do Centro Espírita Caminho da Redenção. E agora, como todos já estão vendo, nós estamos aqui com o Coral Espírita Federativo José Petitinga, da FEB, sede histórica, sob a regência do nosso maestro Joilson Nunes, e o querido irmão aqui que acompanha no violão, Luciano. Então, vamos ficar aqui com o nosso lindo coral, e logo após essa apresentação, eu já passo a palavra para o nosso dirigente de mesa, que vai chamar os restantes dos componentes da mesa. Boa apresentação.
Essa nave incandescente
Coisa linda. Passa a palavra para o nosso dirigente de mesa para fazer os agradecimentos ao coral, Federação Espírita do Estado da Bahia, Sede Pititinga. Muito lindo, viu? Parabéns, Jailson Nunes, nosso querido irmão Luciano aqui também no violão. Muito linda a apresentação. Estejam sempre aqui, ó, convidados, portas abertas para todos, viu? Passa a palavra para o coronel Josué Brandão. Alô. Aproveito para convidar Alô. nossa querida amiga, coronel, vou convidar aqui agora a nossa querida palestrante, Tânia Menezes, a fazer parte da mesa. Que honra! Presente dessa querida irmã e seu esposo ali acompanhando firme e forte. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando aqui também a chegada do diretor do Departamento de Promoção Social, Coronel César Albuquerque. A família está aqui, a esposa, o irmão está aqui, né? Sogro, sogra e todos os outros estão acompanhando. Daqui a pouco ele está adentrando ali e vai ser uma honra também pedir que ele faça parte da nossa mesa, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para o coronel Josué para agradecer o coral e iniciar a palestra da tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos mais uma vez reunidos aqui para as comemorações de 51 anos do NEP. Aqueles que estão vindo pela primeira vez ao nosso centro, sejam todos bem-vindos. O nosso tema do mês são 160 anos do livro O Céu e o Inferno. E dentro dos nossos temas, hoje, nós teremos a nossa palestrante Tânia, muito honra, que estará falando sobre o Código Penal da Vida Futura. Então, um tema muito interessante e eu espero que esses ensinamentos sejam complementares e possam nos engrandecer com o que vamos ver aqui hoje à tarde. Como o nome já disse, o nosso centro continua ativo e recebendo doações. Temos também a nossa parte de artesanatos. E a doutrina espírita continua, né? Como sempre, o NEPOM, na imagem do nosso coronel Santa Rita, o fundador do Núcleo Espírita da Polícia Militar. Com certeza ele está aqui presente. Então nós queremos agradecer ao coral da Federação Espírita, que muito bem nos deu essa tarde musical, harmoniosa, uma coisa perfeita. E agradecer também pelo empenho dessas pessoas, né? Pleno sábado, se deslocaram de seus lares para estar aqui conosco, brincando. Mas eu digo aos senhores que nós estamos ganhando com tudo isso. Primeiro, que nós estamos aqui para reverenciar a palavra de Deus, os ensinamentos, que é o que nós vamos ter aqui agora no tarde. Eu gostaria que nós elevássemos o nosso pensamento para o alto, para fazermos a nossa prece inicial, nesse clima musical, nesse clima de energias positivas, elevando o nosso pensamento para o Altíssimo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos aqui na sua presença para levarmos o seu nome, mais uma vez para aqui aprendermos, Senhor, o que será aqui. É através dos ensinamentos, é através da leitura que nós crescemos espiritualmente. Vamos elevar o nosso pensamento e pedir a Deus que mostrai a luz a nós desencarnados e aos nossos irmãos desencarnados que partiram e não tiveram essa oportunidade de conhecer a tua luz.
que eles sejam, Senhor, beneficiados. E os espíritos que estão em necessidade, eles possam receber todas as nossas bênçãos, suas bênçãos. Pedimos também pelos nossos policiais que estão na labuta, virados na rua, que nos protejam essa missão tão árdua e difícil que é defender a sociedade. Uma sociedade que está indo cada dia com esse medo de estarmos afundando. Meu Deus, é compaixão de graça. Inspira que a nossa palestrante ela possa, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, que nós tenhamos mais uma vez o aprendizado da doutrina espírita. E assim seja, Senhor. Que nós continuaremos junto a ti. Passa a palavra para a nossa palestrante, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ampare. Vamos conversar nesta tarde, inicialmente agradecendo ao convite que nos foi formulado para estar participando desta celebração. 51 anos de trabalho. Talvez algumas pessoas aqui não tenham nem esta idade. Então, quando falamos de trabalho, nós falamos de muitos desafios. E o tema diz respeito a algo que nós vivemos no nosso dia a dia. Allan Kardec, quando ele trouxe para nós esta obra, que é a quarta obra da codificação, nós precisamos estudar um pouco a codificação para adentrarmos na prática que a doutrina espírita indica para nós. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Seguimos para o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861. Depois seguimos a terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, 15 de abril de 1864. E este, o penúltimo livro, não menos importante porque veio numa sequência, o Céu e o Inferno, e finaliza com a Gênese. Aqui neste capítulo, que é intitulado, é o capítulo 7 da obra, que é intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Então a gente já começa a pensar, nós somos penalizados, Deus penaliza. Então é uma palavra utilizada à época de Kardec, mas que a palavra ela vem mostrar para nós como será o nosso futuro, que está relacionado com o que nós estamos fazendo aqui no presente. E neste capítulo 7, ele traz um dos tópicos, que é o Código Penal da Vida Futura. Este Código Penal, Allan Kardec, ele distribuiu em 33 artigos. Se vocês estiverem dispostos, a gente pode ficar até o dia de amanhã falando de cada um desses artigos. Estão dispostos? Nem eu posso, né? Mas ele vai traçando informações importantes sobre a nossa conduta e o que vamos colher decorrente da nossa conduta. E aí ele traz como primeiro artigo para a nossa reflexão a alma ou espírito, lembrando dessa diferenciação que ele próprio, o Allan Kardec, traz em O Livro dos Espíritos, que espírito é quando nós estamos na nossa vida no mundo espiritual e alma quando estamos na experiência do corpo. Aí ele vai, a alma ou espírito, ou seja, estando encarnado,
ou no mundo espiritual, sofre as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O que nós precisamos compreender desta afirmativa de Allan Kardec? Primeiro, que nós reencarnamos, a nossa experiência no corpo físico, ela tem propósitos. Então eu reencarno, vou estar numa família que vou ter um pai, uma mãe. Não importa se esse pai e essa mãe ficou presente, nos largou, desencarnou quando eu ainda era criança. Nós chegamos à Terra mediante um pai e uma mãe. No mundo espiritual, isso vai ser muito bem arquitetado, conforme as nossas necessidades. Então, eu terei um planejamento de acordo com as minhas necessidades evolutivas. Então, se hoje eu estou atravessando um período difícil, seja ele na ordem do que for, doença, dificuldade financeira, conflitos nos relacionamentos, perda de entes queridos, cada um vai, na sua trajetória, atravessar as suas dificuldades. Todo desafio, toda dor que nós atravessamos vai ocasionar um sofrimento. Aí a gente vem nesta afirmação de Kardec, que a alma, o espírito, aqui vai estar para poder trabalhar as suas imperfeições. E aí nós lembramos de Buda. Buda, ele trouxe para nós as 4 nobres verdades. Quais são as nobres verdades que Buda trouxe para nós? Sofrimento, causas do sofrimento, que são as origens, a cessação do sofrimento, e quais são os caminhos que nós precisamos percorrer para nos libertarmos do sofrimento. Isso é apresentado pela benfeitora Joana de Ângeles no livro Plenitude. Ela tem 3 capítulos iniciais que vai tratar do sofrimento, e no segundo capítulo, quando ela faz uma análise do sofrimento, ela vem trazendo para nós esta informação que foi trazida por Buda. E aí ela vai colocar, conforme ele apresentou, que existem tipos de sofrimento. E o primeiro deles que Buda coloca é o sofrimento do sofrimento. O que seria isso? Quando nós, digamos que vamos ao médico com o resultado dos exames, e aí olhando aqueles resultados, o médico vira para você e diz: olha, aqui os resultados apontam que você está com uma doença degenerativa, você está com câncer, você está com hipertensão, você está com diabetes. E aí, antecipadamente, ouvindo aquele diagnóstico, eu já começo a me desesperar, a me revoltar, porque isso está acontecendo comigo, eu sempre fui muito cuidadosa. É o que ele chama de sofrimento do sofrimento, porque a própria doença, ela vai desencadear uma dor para nós, que estávamos até então com a nossa vida organizada, com a vida equilibrada, e de repente vem este diagnóstico que vai requerer de mim uma mudança na minha forma de me conduzir perante a vida. E aí nós pensamos que a própria doença em si pode estar gerando outros processos de adoecimento. Quando o câncer, por exemplo, quantas pessoas vivenciando o câncer, elas não deprimem? Aí vem o processo depressivo, que é o sofrimento do sofrimento. E aí a gente pensa, ora, mas se Allan Kardec fala para nós que todo sofrimento é decorrente de algo que fizemos e que estamos agora para a nossa libertação, eu não deveria estar nesse sofrimento. Eu deveria acolhê-lo.
E aí vamos ao que Lázaro nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 8, obediência e resignação. Um tópico curtíssimo das instruções dos Espíritos, com apenas 2 parágrafos. Aí Lázaro vai dizer para nós que a obediência é quando a nossa razão ela compreende que nós precisamos fazer aquilo para poder dar seguimento à nossa existência. Aí vamos falar, já que estamos aqui na sede da polícia. A polícia vai atrás de um ladrão. É o trabalho dela ir atrás do ladrão. E o ladrão vai sair o quanto ele pode em fuga para não ser preso. Então, a razão no nosso ofício nos diz que se ele reagir, eu preciso usar da força, eu preciso ter alguns procedimentos que fogem, mas que está dentro de um padrão estabelecido para a manutenção da ordem. E aí eu vou estar utilizando aqueles procedimentos. É a razão. É a razão que nos fala sobre este retorno para uma experiência no corpo físico e que eu preciso obedecer às leis de Deus para poder alcançar a felicidade. Se eu fujo às leis de Deus, eu vou responder pelo sofrimento, pela dor. Então, esta é a obediência. E aí, quando ele trata da resignação, inclusive falando que tanto a obediência como a resignação são 2 virtudes ativas que nos convidam ao movimento, ele está dizendo para nós que é preciso sair daquela condição, não ficando na aceitação, não, realmente eu estou passando por essa doença, por essa aflição, porque eu estou comprometido com o meu passado. Não, eu compreendo, mas eu vou me movimentar para poder sair da dor. E como é que eu vou sair da dor? Traçando um roteiro para não ficar cada vez mais mergulhado nela. Aí é quando Lázaro chega com a orientação sobre a resignação. O que é a resignação? É quando, de fato, o nosso coração compreende todas as injunções que nós estamos atravessando no nosso cotidiano. Vamos exemplificar. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó vai traçar a orientação que ele considera a que é necessária para que o seu filho, a sua filha, cresça no caminho do bem. Então, ele vai se empenhar, se esforçar para que aquele filho siga as orientações. Entretanto, por mais que você também, além da palavra, demonstre pelo exemplo, o filho, ele sai daquele caminho das orientações que ele recebeu, porque nós temos o livre-arbítrio. A nossa liberdade de escolher qual é o caminho que eu quero trilhar. E nessa escolha, eu posso estar trazendo para mim a dor, o sofrimento, a tristeza. Então, a resignação é, de fato, quando o nosso coração compreende, aí trazendo o pai, a mãe, o familiar, que fez toda a educação possível, oferecendo e exemplificando, mas a escolha que foi feita não foi a que nós esperávamos. De fato, nós criamos expectativas. Então, ele vai compreender que ofereceu o melhor, mas a resposta não foi aquela que nós aguardávamos para aquele familiar. Então, eu vou não... foi escolha dele? Deixa ele lá seguir o caminho dele. Eu vou deixar de orar por aquele filho? Não. Eu vou deixar de
fazer o possível em termos de palavra, em termos de continuar orientando. E aí nós lembramos do filho pródigo. O que foi que aconteceu? Ele saiu de casa, pegou aquilo que ele tinha direito e depois de tanto esbanjar, ele retorna. E o pai, que é amoroso como é o nosso Pai Celestial, não vai fechar as portas para aquele filho. Oferece um banquete exatamente para que ele possa, se sentindo acolhido, poder refazer a sua caminhada. Então, nós precisamos estar trabalhando este sofrimento quando bate a nossa porta, porque, de fato, aquela experiência, ela tem um propósito, ela tem um significado. E o maior propósito que pode oferecer para nós é a libertação. Vamos nos libertar dos débitos contraídos perante a lei de Deus. E ainda não estamos, de fato, seguindo estas leis. Porque quando Kardec vai estar indagando lá na questão 614, que é a que abre a parte terceira do Livro dos Espíritos, e traz para nós o estudo das leis morais, quando ele indaga qual é a definição da lei divina ou natural, e que os benfeitores respondem que a lei natural é a lei de Deus, vai seguindo na resposta e dizendo: a única responsável pela felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, nós temos em nossa consciência inscrita as leis de Deus. Porque se somos filhos deste Pai, amoroso, justo, bom, Ele na criação depositou em nós todas essas leis. Ainda que nós não estejamos colocando em prática essas leis, ela vai estar, de alguma maneira, nos promovendo ao despertar da consciência para que saiamos desta condição de sofrimento, da condição de primitivismo. Então, todos nós temos este potencial em nós, que são aqueles talentos que Deus colocou na criação, para que você vai desenvolver a sua habilidade o que nós acabamos de ouvir no coral. E pessoas, aí eu lembro de André Luiz Peixinho, ele dizia: não me bote para cantar porque eu vou afugentar o auditório. Então tem pessoas que não foram dotadas daquele talento. Ah, mas eu não canto, mas eu danço. Eu não canto, eu não danço, mas eu pinto. Eu não canto, eu não danço, eu não pinto, mas eu desenho. Então cada um vai ter um talento. E esses talentos, eles foram colocados na presente existência para que pudéssemos utilizá-los como recursos na superação desta dor, deste sofrimento que estamos atravessando. Mas ainda a benfeitora Joana de Ângeles vem trazendo para nós que temos o sofrimento da impermanência. O que seria isso? É quando nós vivemos o nosso cotidiano com o interesse nas questões de ordem material, das sensações, do prazer. Então, projetamos, por exemplo, adquirir um carro novo. Isso é maravilhoso quando nós temos a possibilidade, dentro do nosso orçamento, de comprar um carro novo. Mas nem sempre isso está dentro daquilo que é possível. Ah, mas eu preciso ter um carro novo, ou a casa própria, ou uma viagem. Então eu vou no impulso para poder fazer aquela aquisição, ou fazer a viagem dos sonhos. E aí depois, quando eu adquiro, que é o prazer imediato, que é a sensação da alegria transitória, quando eu adquiri,
Aí eu vou botar a mão na cabeça, porque eu não tenho dinheiro para pagar a prestação, e aí quando eu não pago vai gerando uns juros exorbitantes, e aí vai ficando mais difícil. Isso se compara à nossa existência no corpo físico, porque reencarnamos com esta possibilidade de estarmos refazendo os caminhos e buscando cada vez mais a integração com as leis de Deus, para que possamos colocar em prática aquilo que está em nossa consciência e que precisa ser o caminho para a libertação do sofrimento. E aí vem, dentre essas etapas para o nosso retorno, o que o mundo espiritual estabelece como duração da vida. Nós reencarnamos com um tempo mais ou menos determinado para vivermos aqui. 10, 20, 15, 80 anos, 90, 100 anos. Nosso tio Divaldo chegou até os 98 anos. Então foram décadas de experiências que ele, pela sua própria narrativa, teve várias moratórias. O que é isso? Era para desencarnar, mas o que ele estava fazendo era tão importante que ele recebe uma cota extra de fluido vital para dar continuidade à sua trajetória. Então, ainda voltando à questão do sofrimento, porque isso tem relação a este primeiro artigo que Kardec coloca para nós, eu tenho, deste planejamento, uma proposta de estar vivendo 70 anos. Mas aos 50 anos, eu passo por uma dor profunda. Ou eu não estou utilizando adequadamente o meu corpo, cuidando da minha alimentação, com a carga horária de sono, que é importante para poder refazer todo este mecanismo do nosso corpo físico. Aí eu vou, no meu dia a dia, gastando excessivamente a minha cota de fluido vital, que vai estar interferindo no meu processo de existência. E aí me deparo com a dor. Quando eu me deparo com a dor, aí os pensamentos, que é a sede de tudo quanto nós arquitetamos para operacionalizar para as nossas ações, começa a movimentar uma energia pessimista. Está vendo aí? Não adianta eu fazer as coisas. E aí vem o desânimo, o não acreditar. Tudo isso vai consumindo este fluido vital que a nós foi oferecido para poder viver aqueles 70 anos. E no conjunto, ainda temos as nossas reações de irritabilidade, rancor, de ódio, de ciúme, de inveja. Então, toda vez que isso se movimenta na nossa mente, a mente, que é o psiquismo, que é a sede da alma, isso vai trazer interferência em nosso sistema nervoso, que vai impedir a veiculação de energias de harmonia que são favoráveis para que o nosso organismo ele possa estar operando de maneira harmoniosa, dando o equilíbrio que é preciso para que as nossas funções orgânicas em equilíbrio também favoreçam as nossas ações. Quando nós estamos, por exemplo, com uma dor de cabeça, nós já ficamos diferentes. Tomamos um remédio, às vezes o remédio faz efeito logo, não faz efeito logo. E aí a gente começa com aquele pensamento, ai, mas essa dor, tudo isso se movimenta dentro de um fluxo de energia em nosso organismo que não será favorável para a manutenção deste fluido vital, para que possamos utilizá-lo adequadamente nos 70 anos, que foi mais ou menos previsto para a nossa existência. Então, cada dia de dor, cada dia de sofrimento, quanto melhor nós lidarmos com o desafio, com a tristeza, com a dor, com o sofrimento,
mantendo a harmonia diante da dor, diante do desafio. Isso estará favorecendo a minha trajetória e eu não estarei contraindo novos débitos, porque se eu estou sofrendo, isso está sendo decorrente de uma semeadura passada, que pode ser passada de outras existências ou passada da própria existência atual. Então, a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, nós vamos estar colhendo os frutos daquilo que nós lançamos ao solo das diferentes existências que já transitamos neste processo de ir e vir ao longo das sucessivas reencarnações. Não é fácil quando nós falamos de dor, de sofrimento, mas observem o quanto nós nos permitimos mergulhar na dor e não nos permitimos quando vivemos as alegrias, porque a vida não é só dor, e é claro que nós precisamos atestar isso. Nós vivemos também momentos felizes, momentos de contentamento, mas parece que eles são assim muito passageiros. Eles chegam, eu vivencio aquilo, mas quando chega a dor, parece que nós mergulhamos naquele momento, sintonizamos mais com aquilo e não buscamos, este que é o detalhe, o potencial que foi colocado em nosso mundo íntimo para poder superar aquele momento. E aí nós lembramos, Neio Lúcio nos traz uma página muito interessante lá no livro Jesus no Lar, através da psicografia de Chico Xavier, e os discípulos eles conversavam e perguntam a Jesus qual seria a conduta mais agradável para o pai. E aí Jesus traz a história de um rei que tinha 3 filhos, eram 3 príncipes, e observava que era preciso oferecer àqueles filhos exemplos para que eles, através do exemplo, desenvolvessem o amor, a responsabilidade, a capacidade de trabalho, porque até então eles cresceram e recebiam tudo com muita facilidade. O que fez aquele rei? Ele tinha vastas propriedades ao redor do reino e pediu que eles pudessem ir para determinada região que ficava mais no vale, e acompanhado de alguns dos seus empregados, eles passariam um tempo e deveriam construir uma habitação segura, trabalhar, para que aquele senso de responsabilidade pudesse, de fato, estar fazendo parte daquele crescimento. Então, o rei, ele estava preocupado em oferecer aos seus filhos este senso de responsabilidade, de cooperação, de trabalho. E isso só seria possível se eles fossem colocados na condição de desenvolver os seus potenciais, porque na situação que eles se encontravam, de receber tudo com facilidade, eles não fariam as construções que eram indispensáveis. Então fizeram a viagem, o rei deu todas as recomendações e foi assim muito claro. O trabalho é indispensável, construam habitações que sejam sólidas, porque chegará um momento nestas terras que a tempestade ela vai chegar. As larvas, os insetos também poderão comprometer as plantações. Então, seguiu tudo que ele considerava como sendo indispensável em termos de orientações e disse que eles teriam tempo suficiente, que eles não se apressassem para poder fazer as suas construções. Se despediu.
A viagem tinha sido longa. No dia seguinte, quando despertaram, estavam muito fatigados, mesmo porque eles não estavam acostumados ao trabalho. E aí, naquele marasmo, naquele cansaço, começaram a tecer diálogos entre eles, mas viram que cada um precisava seguir a sua rotina, buscar a terra apropriada para as suas construções, conforme as orientações do seu pai. Os dias foram se sucedendo e dois desses três filhos não estavam muito estimulados, empolgados para fazer qualquer construção. E aí começaram a se envolver com as intrigas daquelas pessoas que já habitavam aquela região. Os meses foram se passando. Chegou um dia e até sobre a aparência do rei, eles entraram. O rei que era o pai deles. Eles entraram em confronto com aquelas pessoas. Ah, mas ele é alto demais, ele é baixo demais, ele é gordo demais, ele é magro demais. E assim, cada um foi tecendo o seu comentário e os dias avançando. Deveriam pagar impostos, tributos e a sonegação. Tudo que é bem diferente do que a gente vive aqui, não é? Fazendo tudo conforme eles achavam que era o caminho. Mas um desses filhos, ele foi seguindo todas as recomendações que o seu pai havia lhe dado. Foi fazendo a construção de onde se abrigaria quando a tempestade chegasse. Começou a observar a presença dos insetos que, de fato, estavam comprometendo as plantações ali realizadas. E foi buscando os recursos junto com aqueles funcionários que foram designados para acompanhá-los, que eram servos fiéis. Eis que o tempo passou, avançou, chegou a tempestade. A tempestade que se avolumou. E os dois daqueles três filhos não havia preparado a edificação que daria a segurança diante da tempestade. Porém, aquele outro que estava sendo coerente com as orientações recebidas, ele estava abrigado, ele estava seguro, porque ele, de fato, viu corretamente tudo quanto recebeu do seu pai. E aí Jesus finaliza este momento perguntando aos discípulos qual de fato é a conduta mais que Deus vai considerar como uma conduta mais adequada diante deste exemplo trazido, dessa história trazida para vocês. E é claro que eles identificaram que tudo isso diz respeito ao que nós estamos vivendo aqui. E nós precisamos estar seguindo as recomendações, as orientações. É por isso que ainda transitamos neste mundo de provas e expiações, onde há predominância do mal, e estamos sendo requisitados para que sejamos colaborativos neste processo de transformação do nosso planeta. Mas se ficarmos somente voltados para os prazeres, para aquilo que dá a alegria transitória, as construções que qualquer tempestade vai ruir. Quais seriam as tempestades? Qual é a base sólida que nós precisamos fazer em termos de construções diante da nossa existência para poder estarmos abrigados quando chegar o temporal? É a construção do que é eterno. Nada da transitoriedade vai nos acompanhar. Quando fizermos a nossa viagem de retorno, nós seremos indagados daquilo que levamos em termos de construções.
E aí vamos pensar. 2 daqueles 3 filhos estavam ali nas intrigas, nas conversas que não são edificantes, ocupando indevidamente o tempo que foi concedido para a sua caminhada. E isso serve de reflexão para nós, porque todos recebemos uma cota desse fluido vital para poder retribuir em bênçãos na existência, para que as nossas construções nos direcionassem à felicidade eterna, porque este é o nosso destino final, a plenitude. E aí vale a reflexão, cada um fará para si, do quanto nós estamos nos movimentando em nosso dia a dia para uma ocupação deste tempo que vai nos proporcionar a libertação das nossas amarras, porque todos somos almas endividadas e recebemos esta oportunidade para poder trabalhar apenas alguns débitos, porque a conta devedora ainda está alta, mas quando nós voltamos, nós vamos amortizando a nossa dívida e poderemos avançar muito mais se diante da dor, se diante do sofrimento, diante do desafio, não ficarmos com a queixa, com a lamentação, com a revolta, porque estamos passando por aquele processo e fazemos comparações. Meu vizinho, ele é péssimo e parece que tudo na vida dele dá certo. Eu só vejo sorrindo. Não façamos comparações. Sejamos quem nós somos, com aquele corpo, com aquela roupa. Aqui é uma habitação temporária para que nós possamos aproveitar. Então, se o corpo que Deus nos ofereceu para a presente existência não é aquele que nós almejamos, por que ficar com o seu psiquismo atormentado? Ah, mas eu sou gorda demais. Ah, eu sou baixa demais. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos o que é o indispensável para a presente existência. Vamos fazer por merecer estar em uma nova condição. E depende de quem? De cada um de nós. O que é que nós estamos fazendo nosso dia a dia para deixarmos menos marcas de dor para o futuro? Então, se agora a dor bateu em nossa porta, nós temos que encará-la buscando extrair as melhores lições. Lembrando do nosso querido tio Divaldo, que aos 97 anos recebe diagnóstico de um câncer e teve que passar por um tratamento, radioterapia, de quimioterapia, sem qualquer revolta, sem qualquer queixa. É claro que tinha dias que estava mais debilitado, teve dias que ele não conseguiu fazer a radioterapia, que a gente sabe que é uma sequência que só interrompe no final de semana, e estava ali, naquela idade, enfrentando. Por que nós não podemos fazer o enfrentamento? Por que nós gritamos, bradamos, ficamos com a revolta, com a queixa, com a lamentação, se toda aquela condição foi buscada por nós? Porque ainda que seja uma expiação, a expiação, neste capítulo 7, Allan Kardec vai estar definindo como sendo sofrimentos físicos e morais decorrentes de uma falta. Então, se é uma expiação, é resultado daquilo que nós fizemos. Mas aquela experiência pode ser uma prova. A prova é o que acontece com todos nós ao longo da nossa existência. Quando nós vamos para a escola, nós passamos por exames.
Antes, no meu tempo, era a primeira unidade, segunda, terceira, quarta, agora mudou a dinâmica, mas os alunos continuam tendo a necessidade de serem submetidos às provas para poder ter a aprovação. E aí, o que é que nós observamos na dinâmica da matéria? Se eu não estudo, se eu não faço exercício, se eu não me esforço, eu não vou ser aprovado. Eu vou perder. Quando eu perco na escola, eu vou ter que fazer uma recuperação. E se eu não consigo, eu vou ter uma nova chance. Mas chega um momento que eu vou perder de ano, eu vou ter que repetir o ano. Então, as provas da vida são aquelas experiências que nos chegam, e aí nós podemos ver quantas experiências que foram esses exames que já atravessamos aqui e que foram certamente colocados, porque nós pedimos, e aí vem, né? E este conhecimento das experiências mais difíceis, nós já tivemos quando participamos do nosso planejamento para o retorno. Não é novidade o que nós estamos atravessando aqui. Agora, temos que pensar no livre-arbítrio. Eu também escolho atravessar caminhos que não estavam previstos, e aí eu terei que responder pelos exames decorrentes daquele momento que vamos estar atravessando em nossa existência. Daí a possibilidade que nos é apresentada quando o Pai nos oferece esta oportunidade de retornar. Lembramos Raul Teixeira, certa feita, em uma exposição doutrinária, ele dizendo assim: e reclamamos da nossa família, do pai, da mãe, do companheiro, do filho. E aí Raul diz assim: você não pediu para nascer naquela família, como algumas pessoas falam. Você não pediu, não, você implorou, porque sabia que aquela família é a que ofereceria os recursos do que você estava precisando para poder refazer os caminhos. Então, estamos de retorno a esta experiência no corpo físico para poder refazer estes caminhos que percorremos de maneira equivocada. E temos infinitas oportunidades que não sabemos aproveitar. E deixamos muitas vezes para depois. Ah, não, isso aqui está muito difícil. Não vai ser agora que eu vou dar conta. E aí eu vou postergando. Eu vou deixando para depois. É aquela página que a gente vai virando. Não, agora eu não estou pronta. E quando chega aquela prova, é porque nós já estávamos preparados para sermos submetidos àquele exame. E esta preparação ela vai acontecer lá no mundo espiritual, não é quando a gente está aqui, não. A benfeitora Joana de Ângeles vai falar lá no livro Constelação Familiar que nós, pais, nós somos preparados no mundo espiritual para o exercício da paternidade e da maternidade. Para que, por exemplo, tenhamos paciência. Está lá no livro. Sou eu que estou dizendo, não. Está lá escrito. Ou seja, tudo quanto estamos atravessando, houve um preparo. É claro que no mundo espiritual, essa preparação se dá dos fatos principais da nossa existência. Porque os fatos secundários, eles são decorrentes do nosso livre-arbítrio. Aquilo que nós vamos escolher quando aqui estamos é que vai estar respondendo pelas circunstâncias que vamos estar atravessando. Por exemplo, eu tenho um filho que faz a opção pelo uso das drogas, é uma escolha dele. Isso não foi previsto no mundo espiritual, é um livre-arbítrio. Então, responde ele por aquela opção. Mas nós
vamos atravessar um período doloroso que não estava previsto, mas que as circunstâncias da vida nos coloca diante daquele exame. E aí a gente vai fechar a porta, a gente vai deixar de acolher? Não, nós teremos que utilizar os nossos recursos para poder acolher aquela dor, aquela situação que é uma situação desconfortável, que é uma situação não esperada. Então, pensando, veja só, eu não saí do primeiro artigo. Pensando nesta proposta, né, de que tudo quanto estamos atravessando das imperfeições, ela vai estar trazendo a proposta de caminharmos com mais segurança, com mais responsabilidade perante a nossa existência. Porque estamos aqui, celebrando 51 anos deste núcleo espírita da Polícia Militar. Mas as pessoas saem das casas no sábado à tarde para um propósito. Qual é esse propósito? É ouvir algo, é trazer desta escuta reflexões que possam auxiliar a sua travessia, que possam despertar a sua consciência. Então, nós não podemos sair daqui, de cada momento que ouvimos uma reflexão, sem buscarmos colocar em prática aquelas lições que às vezes é difícil. Vamos falar do perdão. Estou olhando. Vamos falar do perdão. Como é difícil perdoar alguém que nos machucou, que nos provocou um dissabor, que trouxe para nós algo assim muito doloroso para a nossa existência. E aí? É a proposta de Jesus. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Então, veja como é difícil colocar em prática as preciosas lições. Mas se nós não colocamos em prática, vamos viver a dor. Mas queremos nos libertar da dor. Como é que vamos fazer este processo de libertação e ainda não conseguimos conciliar o aprendizado com a nossa prática? Nos esforçando, movimentando esta grande potência, que é a vontade, para poder cada vez mais seguir os passos de Jesus. Nós vamos encerrar, então, a nossa fala, abrindo, nós temos 10 minutinhos para perguntas e respostas. Não vamos dar um intervalo, porque eu tenho um compromisso aqui na sequência. Então, a gente abre neste momento para 10 minutinhos de perguntas e respostas, e aí vocês conduzem. Maravilha, né? Nós gostaríamos de ter mais tempo. Então, seguindo a programação nossa, geralmente nós vamos até às 18 horas, mas hoje, em virtude do compromisso da nossa palestrante, vamos abrir 10 minutos aí para algumas perguntas que os senhores tenham em relação ao tema de hoje, que foi sobre o Código Penal da Vida Futura. Se alguém tiver alguma pergunta, Norma está aí com o microfone, pode dirigir para a nossa palestrante e responder. Agora ninguém. Tem uma. Eu acho que ficaram impactados com o sofrimento. O pessoal está com medo do sofrimento. Alô. Aqui. Pronto. Faz alguma vivenciar esses momentos da filha por
melhor do que outras? Engraçado que é o meu companheiro que me faz a pergunta, né? Eu acho que ele ficou assim, ninguém perguntou, então, para não ficar no vazio. O que faz algumas pessoas vivenciar melhor o processo é a consciência desperta. Quanto mais compreendermos os propósitos de estarmos aqui, mais facilmente responderemos por essas circunstâncias desafiadoras que estamos atravessando. Eu me recordei quando ele fazia a pergunta do nosso saudoso tio Nilson. Tio Nilson foi o fundador da Mansão do Caminho junto com o tio Divaldo. E aos 89 anos, ele teve uma metástase óssea do tumor de próstata e ficou internado as 5 últimas semanas de existência. E nós que tivemos a oportunidade de acompanhá-lo durante a internação, cada dia ele tinha um filho que o acompanhava no plantão noturno. Em alguns momentos, ele dizia assim: o que Deus quer de um burro velho como eu, que aprenda com esta experiência? Dores atrozes, a base de morfina, que às vezes o tempo não chegava para a próxima medicação, ele já estava sentindo dor, e a gente não encontrava nesta fala de tio Nilson qualquer queixa, qualquer revolta, qualquer lamentação em si, buscando o aprendizado diante daquela experiência. Então, a consciência desperta, eu acredito que no nível evolutivo que nós nos situamos, já estamos com esta consciência desperta. Mas é preciso avançar mais. Porque a própria benfeitora Joana de Ângeles, baseado no estudo de Gurdjieff, o eminente psicólogo russo, que fez uma análise da nossa consciência e mostrou que ela está situada em 5 níveis. O nível central do meio é a consciência desperta, é onde nós nos situamos aqui, mas é preciso avançar para a consciência de transcendência do eu, que aí são aqueles como Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o apóstolo Paulo quando disse: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, ou seja, eu estou caminhando conforme as recomendações de Jesus para poder atingir a consciência cósmica, que é o que Jesus foi o único que chegou e disse: eu e o Pai somos um. Então, dando um desfecho, é a consciência desperta que vai permitir uma melhor aceitação daquilo que nós estamos vivenciando. Irmã, o livro Céu e Inferno me dotou de condições durante mais de 15 anos dirigindo reunião de obsessão. Porque nele, aquela parte é onde há a diferenciação dos espíritos. E toda essa condição. Uma outra coisa importante também é ver, não deixarmos de lado que nós estamos vivendo uma transição planetária. E dela eu faço parte. Eu sou incumbido de participar da mesa da transição. Toda noite, saiu. E isso em função deste trabalho que vinha fazendo ao longo dos tempos. Me tomaram de assalto, a expressão, né? PT, União Amor e Luz, que fundei e presidi. Mas o trabalho continuou. Toda noite eu estava. E é isso. A certo dia, meu espírito anjo da guarda, somente agora, porque eu vou saber. Ele sempre disse: não, deixou ao lado. E ele disse: olha, vem o irmão André, não é o apóstolo, que vai fazer um trabalho no seu cérebro para que você possa, a partir daí, vislumbrar melhor
a tarefa da transição. E a partir daí, eu passei a ter uma evolução mais proeminente no trabalho. Outra coisa importante, a transição está batendo a porta. Não cabe mais aquela ideia do ciúme, entendeu? Desses vícios que comprometem a evolução do espírito. Não cabe mais. Já passou da hora. Senão vamos ter que ser transferidos. Já está sendo transferido. São várias naves que chegam e está conduzindo cada um com suas vibrações a planetas. Estamos vendo aí constantemente conhecimento da existência de outros planetas habitados. Outros planetas habitados. Está claro aí, está mostrando. O YouTube está mostrando de porta aberta aí, mostrando mesmo, focando. Essa coisa de que de 6 mil anos para cá, não. O planeta tem mais de 500 mil anos, já foi descoberto. Corpos, onde a ciência, nele, desses 500 mil anos, trouxe de 200 mil anos. Tempo, gente, está na hora de agir, estamos para isso. Temos cuidado. Isso que eu queria asseverar. Então, não foi uma pergunta, foi uma série de considerações importantes. E quando você traz a respeito desses vícios, né, e já não tem mais tempo, isso está relacionado com a questão que foi feita inicialmente. Por que existem os vícios? Esses vícios ainda residem pela consciência que não despertou sobre a sua realidade, o propósito de estarmos aqui. E precisamos utilizar melhor esse tempo confiado por Deus para o nosso crescimento. E outra coisa que você traz, sair deste mundo, porque não estamos atendendo às propostas que foram abraçadas, é um retrocesso. O espírito, ele não evolui. Há sempre uma marcha. Mas se nós não conseguimos acompanhar a regeneração, que é para onde caminha o nosso planeta, não é sinal de evolução do espírito. Eu apenas serei relocada para um local onde eu consiga acompanhar no estágio evolutivo em que eu me encontro. Tarde. Durante o exemplo, tá? As experiências, o papel da parar a mente igual dessas experiências, a consciência serve como uma percepção de que aquilo é um processo, as experiências são um processo geral. A questão do luto. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso tio Divaldo, ele está mostrando, inclusive, o livro que nós estamos estudando e que vamos seguir agora para essa atividade, Nas Fronteiras da Loucura. Vem mostrando para nós a dificuldade que é para o espírito que desencarna com esta vibração que os encarnados familiares ficam. Então, como é que a gente consegue, com a consciência desperta, auxiliar no processo do luto? Nós não vamos deixar de chorar, de sentir tristeza, quando alguém que é significativo para nós viaja, especialmente se é de maneira trágica. Um acidente, um homicídio. Então, o que é que a consciência desperta vai dizer para nós? Eu vou sentir a dor, eu vou sentir a saudade, mas eu não vou permanecer nesse estado. Vem a tristeza, a consciência desperta vai me dizer, ore para ele. Ore também
para que você possa se acalmar, para que você possa abrandar sua tristeza. Procure, às vezes, a gente precisa de um recurso e o profissional vai estar oferecendo. Às vezes, a gente precisa usar uma medicação para dar uma acalmada nas nossas emoções e não desconsiderando que nós temos as terapias espirituais que também ajudarão nesse processo. A água magnetizada, os passes, buscar um atendimento fraterno. Então, são os recursos que a nossa consciência desperta estará nos oferecendo para fazermos essa travessia. Não é fácil. Se a pessoa é significativa e ela estava hoje com você, amanhã não está, na nossa condição humana, nós vamos sentir, sem sombra de dúvidas. Mas aprendemos com a doutrina espírita que é apenas uma viagem, que é a hora de colocarmos em prática este conhecimento. Isso é consciência desperta. Mais alguma pergunta? Não, né? Vamos encerrar por causa do horário. Nossa palestrante tem um compromisso. Gostaria de convidar os senhores passistas, e hoje nós não vamos ter o passe individual, vamos ter o passe coletivo. Então, só para encerrar, eu diria que o tema de hoje, esse Código Penal, nossa palestrante expôs muito bem, é a consciência de cada um. Na vida material nossa, nós temos o nosso Código Penal que nos pune. Então, são regras. Nós que somos de uma linha de dentro do quartel, nós temos um regulamento. Que é isso? Um caminho, uma trilha para que a gente não possa desviar dele. Para o bem-estar, para o posicionamento, para o comportamento. E no Espiritismo, pelo título de hoje, o Código Penal é a nossa consciência. Cada um sabe olhar para si. Eu estou errado, eu estou certo. O que dito aqui. Então nós vamos levar para nossas casas ensinamentos, nossa mente. E no próximo sábado também um tema muito interessante. A cada um segundo, as suas obras no céu e na terra. Então nós vamos encerrar e vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, está no céu. Neste momento em que vamos o pensamento a Ti, só temos que agradecer por mais uma tarde esta, Senhor, maravilhosa. Teus ensinamentos foram aqui ditos. Que nós saímos daqui alimentados, mas alimentados espiritualmente. Possamos, cada dia, crescermos, colocando esse código que aqui foi dito, os nossos deveres, nosso crescimento em si mesmo, fazer o bem, deixando as nossas vaidades, o egoísmo, a inveja, e termos o poder de descobrir dentro de nós mesmos nossos erros. Que nós possamos ter uma força incondicional de perdoar nossas. Que o Senhor nos mostre que nós possamos evoluir espiritualmente, para quando mudarmos para o outro plano, nós podermos termos a nossa dar seguimento da vida espiritual. Obrigado, Senhor. E voltamos aos nossos lares leves, as energias Nepom, nossos irmãos. Que o Nepom possa crescer
possa levar aquelas pessoas que não conhecem a tua luz. Mostra no dia a dia, no crescimento, na evolução da doutrina. Por tudo isso, nós te agradecemos. Obrigado. O Senhor nos acompanhe.